Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast Estilo de Vida no Ar. Hoje você vai ser o nosso quarto elemento aqui na mesa. Se você já viu o outro episódio, você sabe do que eu tô falando. A gente recebeu diversas perguntas de pacientes que participam dos nossos programas para que a gente pudesse debater, conversar e entregar principalmente dicas práticas para que todo mundo consiga melhorar a sua saúde. Seja bem-vindo ao episódio. Meu nome é Betina Ojeda, sou profissional de educação física e estou aqui com as meninas. Olá, meninas, tudo bem? Olá, tudo bem? Meu nome é Larissa Figueiredo, sou nutricionista. Meu nome é Sabrine Fetzner, sou psicóloga. Vamos lá, então hoje o nosso podcast, o primeiro episódio que a gente fez das dúvidas foi focando mais em doenças crônicas. Hoje a gente vai falar um pouquinho de saúde mental e estilo de vida, dá para dizer assim. Então a gente tem 3 perguntas de pacientes que compartilharam com a gente nesses últimos dias. E eu vou começar falando em respeito aos pacientes, a gente não vai falar os nomes, mas vou falar o que eles compartilharam com a gente, enfim. Então, é uma paciente que é uma mulher de 25 anos e ela relata assim: ela tem 25 anos, estuda e trabalha ao mesmo tempo. Ela sente que nunca consegue dar conta de tudo. Antes das provas ou apresentações, ela fica ansiosa, o coração dispara e muitas vezes ela recorre à comida como conforto, principalmente doces e carboidratos. Meu sono é irregular, acorda cansada e isso afeta meu rendimento nos estudos e no trabalho. Quero organizar melhor a minha rotina, reduzir a ansiedade, melhorar meus hábitos alimentares, mas sinto que é um desafio impossível. Como posso criar estratégias práticas para me sentir mais calma, dormir melhor e comer de forma equilibrada, mesmo com uma rotina tão intensa e cheia de demandas? Então, é um caso que acaba sendo, vamos dizer assim, bem comum, né? A gente conversa com muitas pessoas que acabam recorrendo à comida, né? Nesse momento de ansiedade ou momentos de estresse, enfim. Então, acho que o primeiro ponto que a gente pode trazer é por que a gente procura doce e carboidrato. Existe uma coisa chamada cortisol, né? Que quando a gente está em estresse elevado, o cortisol ele é um hormônio correlacionado com estresse, estado de alerta. E esse cortisol, ele faz o nosso hormônio, a grelina também, que é um hormônio da fome, aumentar. E faz com que a gente peça por uma coisa que tenha uma sensação de energia rápida, né? E aí a gente acaba querendo consumir mais açúcar, mais doces, por isso que a gente acaba querendo mais carboidrato, porque é uma energia mais rápida, né? É uma falsa sensação de dopamina ali, de uma sensação de bem-estar, né? Exato, maravilha. E ela diz que ela sente que nunca consegue dar conta de tudo. Isso eu acho que é uma coisa que os pacientes têm trazido muito para nós, né, Sabrine? Muito. Já falamos ali no outro episódio, né? Justamente por essa questão da alta performance. Então, tem, querendo ou não, essa pressão muito grande. Mas, assim, também tem sempre um histórico, né? No sentido, assim, do porquê que essa pessoa, ela fica ansiosa antes de apresentações e antes também das provas. Tem a questão da avaliação de desempenho, há também a questão de se expor na frente dos outros. Então, pode ser uma insegurança, questão de perfeccionismo, de alta performance. Então, a gente precisa trabalhar sobre isso. Então, essa ansiedade, ela é normal, todos nós temos, né? E em respeito, assim, de se expor, dar uma palestra, uma aula, um trabalho. Aqui no podcast, a gente sente aquele friozinho na barriga também. Mas quando ele começa a prejudicar na rotina, a gente precisa analisar. Então, sempre quando tem um sofrimento e também prejudica o resto do dia por essa questão de pensamentos, de ansiedade, a gente precisa trabalhar com essa paciente. Então, trabalhando isso em terapia, a gente acaba também influenciando em outros pontos, né? Então, técnicas de relaxamento, que são momentos onde ela pode fazer para acalmar, diminuir essa questão do cortisol e adrenalina. Então, vou ter uma apresentação, sabe que realmente, né, vai aumentar um pouco mais a ansiedade? Pratica aquela questão da respiração profunda. Não precisa nem ser aquela diafragmática, 4.4, enfim. Uma respiração profunda, tentar se questionar, mas o que pode acontecer de pior? Né? E se acontecer o pior, o que vai acontecer? Né? Então, realmente, como no episódio anterior, trabalhar sobre isso. E também outros pontos. Eu tô com o meu sono prejudicado. Isso também acaba atrapalhando ao longo da rotina. Ela tem uma janela muito de produtividade, né? Trabalha e estuda. Isso também torna o dia mais cansativo, mais agitado, com mais alerta. Mas é muito importante investigar o que faz ao longo do dia, porque isso atrapalha também a questão da qualidade do sono.
Então, se eu durmo mal, acordo cansada, eu não consigo tomar decisões, eu não consigo ser assertiva, a minha memória acaba falhando, a minha atenção é como se a gente acordasse assim meio bêbado, né? E isso também prejudica a questão da fome e saciedade, né, Lari? Exato, porque a pessoa que a qualidade do sono, ela é correlacionada com os níveis ali da questão da fome, né? Acorda com mais fome, enfim. E se não me engano, ela fala da questão de melhorar a alimentação na rotina, né? Eu ia chegar nesse ponto agora. Ela quer organizar melhor a rotina, reduzir a ansiedade e melhorar os hábitos alimentares. Eu acho que a fase de estudante, ela é uma fase muito corrida. Acho que eu priorizaria ali de ter pelo menos uma refeição ao dia completa. Então, se você não consegue, às vezes, almoçar, porque precisa sair de um estágio, ir pra aula, enfim, um jantar precisa ser de comida de verdade. Arroz, feijão, carne, proteína, né? Enfim, salada, vegetais. Então, priorizar pelo menos uma refeição completa ao dia. E ter ali, carregar consigo, ter o hábito de trazer frutas, né? De optar por versões mais saudáveis que tenham ali nas cantinas, enfim, mais nessa pegada. Eu acho que a questão dos doces também, quanto mais doce a gente come, mais resistência a gente tem a esse doce. Então, se hoje eu comi uma barra de chocolate, amanhã eu vou comer 2, depois vou comer 3. E é difícil voltar a regular esse paladar para que sinta prazer, por exemplo, num doce de uma fruta, né? Então, tu já deu uma dica aqui uma vez que é bem legal do damasco, de passar o damasco no chocolate, mas ir adaptando, né? Sabe que vai ter essa fuga, que vai recorrer nesse momento de ansiedade por doce. Leva uma banana. Não tem fast food mais rápido que uma banana. Exato. Né? É que eu sempre falo assim, a pessoa que ela gosta do doce, geralmente ela gosta do doce depois do salgado. Então é assim, eu quero um docinho depois do almoço, eu quero um docinho depois do jantar. Tem uma fruta junto, né? Então uma salada, às vezes um alface com manga picada, né? Um abacaxi. É um docinho que vai fazer com que você vá remetendo a lembrar. E tudo bem, eu não vou conseguir tirar por completo. Nem é bom, às vezes, quando a gente tá com um consumo muito alto, né? Mas diminuir ali o consumo já faz sentido também. Isso. Identificar o gatilho também, que é muito importante. Se eu pego e vou procurar um doce, é porque existe alguma coisa que está acontecendo dentro de ti que tu tá querendo ignorar. Então, a gente sempre acaba indo naquela fuga muito rápida, né? Pegar um doce aqui vai me saciar, passou, mas só que depois vem a consequência, que é a culpa. Exato. E como é que ela pode fazer para dormir melhor? Tendo essa rotina? Ai, meu Deus, vamos lá, né? É muito difícil nesses casos, mas eu acho que é muito importante a gente ter a questão da higiene do sono. Então, assim, verificar o uso da quantidade de cafeína, questão da tela. Eu sei que é muito importante, porque estuda, então tem que, né? E vou estudar na tela, no celular, no tablet, computador. Então, reduz isso 1 hora antes de dormir, que é muito importante. Não procure estudar na hora de dormir, porque isso também acaba estressando mais o teu cérebro e ele acaba ficando hiperativado, porque tu tá absorvendo informações. Então, não estuda antes. E precisa ter pelo menos meia hora, assim, sem fazer nada. Eu sei que é muito difícil para muitas pessoas, mas é muito importante trazer o silêncio para o cérebro justamente para ele associar tudo o que aconteceu no teu dia. A gente é muito acostumado com essa moda de ser multitarefa, né? Estudar, trabalhar, redes sociais e compromissos e tudo mais. Mas, assim, tenta organizar essa rotina para que consiga colocar a fruta, que consiga parar e dormir, efetivamente descansar, porque não adianta, às vezes vai virar noite estudando, não dorme, não descansa, o cérebro não processa e tudo que tu tentou estudar vai por água abaixo. E eu acho bacana trazer também que mas eu gosto de estudar de noite, porque de noite eu rendo. Gente, não existe pessoa noturna. A não ser a coruja, né? Então, assim, nós humanos, nós precisamos viver durante o dia. Sei que tem pessoas que trabalham à noite, enfim. Mas não é à toa que a gente sabe que as pessoas noturnas são as que mais têm desenvolvimento de doenças crônicas, né? Enfim. Então, não existe pessoa noturna. Se você dormir no horário, fizer higiene de sono, você vai render durante o dia também. Mesmo que tu se programe para dormir menos. Isso. Né? Isso. Procura ter um sono de qualidade com menor duração. Vai precisar estudar. De repente, não fica até a meia-noite estudando. Para ali às 9 horas, descansa, dá esse tempo pro cérebro, faz esse corpo começar a entender que vai dormir, acorda às 5, acorda às 6. Tu vai começar a ter um rendimento melhor. Isso. Maravilha. Vamos pro nosso segundo paciente, então. Ele tem crises de ansiedade e percebe que nessas horas ele come muito. Principalmente os doces e os carboidratos. Depois, se sente culpada e se sente muito pior. Como é que pode controlar essa vontade e evitar que a comida seja uma válvula de escape?
Aqui eu acho que a gente entra muito na questão de ansiedade e do comer emocional, né? Aham. Isso. A questão da ansiedade, a gente precisa investigar o que são essas crises, né? Quando que acontece, qual a intensidade, o que acontece no corpo, como que reage. Porque não adianta a gente falar assim, eu faço uma técnica de respiração, sendo que daqui a pouco é algo muito mais profundo. Porque a ansiedade, quando ela acontece, a questão do sofrimento na pessoa, principalmente quando recorre à questão de outros elementos para regular essa emoção, a gente precisa investigar sobre isso. Então, assim, a gente pode trazer várias técnicas para essa pessoa conseguir gerenciar a ansiedade, mas ela sempre vai surgir. Então, essas crises, elas estão começando há quanto tempo, né? Com que intensidade? E se existe algum gatilho muito enorme nesse sentido para a pessoa estar nesse processo e também na questão de recorrer a essa regulação. O importante também é não tirar a questão agora desse regular o alimento, né? Através do alimento. A gente precisa investigar outras formas dessa pessoa conseguir regular essa ansiedade. Então, tem crise, daqui a pouco tem que procurar um profissional da área da saúde mental. Um psicólogo, um psiquiatra. Fazendo o tratamento, a gente precisa depois ir por esse processo de o que está acontecendo, né? Que outra forma tu pode regular. E também não dá para tirar abruptamente a questão do regular, do comer emocional, Eu sempre falo, numa palestra minha, eu falo que a gente come as nossas emoções, né? Então, primeiro, a gente tem uma dificuldade muito grande em sentir e nomear os sentimentos. E quando a gente não nomeia, a gente não sabe identificar se eu tô ansioso, se eu tô triste, se eu tô frustrado, né? Enfim, números, né? Quando a gente não consegue identificar o porquê, a gente nunca vai conseguir achar como tratar isso. E a gente vai aonde? No que é mais fácil. Na comida, né? No que dá um prazer instantâneo naquele momento. Acontece que, de vez em quando, tá tudo bem. A gente tem todos nós vamos comer de uma forma emocional. O problema é quando a comida é tua única válvula de escape. Quando somente a comida te dá prazer, quando somente a comida te acolhe. E aí a gente acaba tendo um comer emocional muito desregulado, né? E isso pode desenvolver várias coisas envolvidas. A gente pode trazer a parte de que a pessoa pode desenvolver doenças, sobrepeso, né? Acaba ganhando peso. Eu sempre falo que a obesidade, em sua maioria, ela é uma causa de um problema interno, muitas vezes, né? A pessoa, ela estava descompensada emocionalmente, acabou comendo os sentimentos dela ali. E esse doce, ele pode influenciar ainda mais nas crises de ansiedade, muito mais, né? Que é estimulante. Eu acho que, nesse caso, assim, a pessoa precisa de um acompanhamento e precisa estar com uma redução de danos, que eu brinco. Então, assim, tudo bem tu cometeu doce, mas toda hora não, né? Então, a gente tem que ter um meio termo aí que eu sempre falo que nós não somos mais crianças, nós somos adultos. E adultos se dizem nãos também, né? Então, às vezes a gente precisa ficar dizendo não pra nossa criança interior que quer ali comer o docinho todo dia também, né? Existe um ponto também muito importante, é que muitas pessoas acabam não conseguindo regular suas emoções, porque por muito momento da vida dela, elas nunca aprenderam isso. A gente nunca aprendeu a regular a emoção. Então, se ela tá nesse sofrimento e existe uma desregulação emocional muito grande, precisa vir com essa psicoeducação que nem a Lari estava falando. O que tu tá sentindo? Mas por que tu tá realmente tendo esse processo de muito sofrimento a ponto de não validar as tuas emoções, por exemplo, né? Então, a gente tem um limiar de frustração, a gente precisa trabalhar muito mais a fundo em relação, por exemplo, a uma tristeza, uma raiva. O que pode vir te ocasionar se caso você sentir isso, né? Porque é muito importante, as emoções, elas vão trazer o significado para a vida, né? E eu acho que tem uma geração, né, Sabrine, dos 40 para os 50, 50 e poucos, que foi muito condicionada ao não sentir porque não dava tempo, né? Eu acho que as gerações mais novas já começaram a ter uma mudança de comportamento, mas eu acho que a geração dos 40 mais, 50 mais, até os 60, assim, foi uma geração que era para ser produtiva, era para entregar muito, era para seguir o exemplo dos pais que construíram carreiras e casas e patrimônios, enfim. E é uma geração hoje que a gente vê adoecer muito, né? A gente, grande parte dessas pessoas tem algum problema de ansiedade, estresse, depressão, enfim, porque foi muito negligenciada essa parte durante muitos anos. Então, precisa procurar essa ajuda, né? Tá tudo bem procurar essa ajuda e é necessário essa ajuda para todas as partes da vida. Muito. E a gente também, agora tu me lembrou só um adendo, né? Sobre a questão dos adolescentes também. A gente tá tendo muita questão da anestesia. E a anestesia através da tecnologia. Então, assim, eu não estou conseguindo lidar com a minha raiva, com a minha frustração, com a minha irritabilidade, eu vou procurar o celular.
Então, eu fico ali por horas. Então, eu não sei o que eu sinto, eu não sei como eu lido com essa emoção, eu não sei nomear. E aí, o que acontece? A gente não tem os responsáveis juntos com esse adolescente, com essa criança. Então, a gente também entra numa parte da negligência das emoções, que isso dificulta muito esse processo. Então, a gente vê cada vez mais adolescentes com transtorno de ansiedade, com depressão, crianças também, e que não conseguem lidar com essas emoções, porque é algo instantâneo que a gente entra. É o mesmo caminho pela comida, né? Tem uma frase que eu falo nas palestras que é: emoção não sentida vira comida, né? Faz sentido. Emoção não sentida vira comida. Maravilha. Vamos então para o nosso último paciente do dia. Ele tem 28 anos, ele trabalha em um escritório, ele passa quase todo dia sentado na frente do computador. Ele sente muita ansiedade antes das reuniões, que nem a nossa primeira paciente, e antes das apresentações. O coração dispara e ele tem o principal pensamento que vai dar tudo errado. À noite, ele tem dificuldade para dormir, ele acorda várias vezes durante a noite e ele recorre a comidas rápidas ou ultraprocessadas porque ele não consegue preparar ou cozinhar algo saudável. Ele já tentou começar a se exercitar, mas ele sente que ele não tem energia, desmotivado e com medo de não conseguir manter a rotina. Como ele pode reduzir a ansiedade, dormir melhor e melhorar a alimentação e condicionamento físico sem sentir que precisa mudar tudo de uma única vez? Existe uma forma prática de começar a cuidar da saúde sem sobrecarregar? Nossa! Eu acho que o primeiro e o mais importante é que tem um pensamento muito catastrófico aí, né? Nada vai dar certo. E isso potencializa muito a questão da ansiedade. Então, a gente precisa analisar isso. Outro ponto que é muito importante, né? Fazendo, digamos, uma junção com a outra paciente, né? No caso, sobre a questão da apresentação. Existe um processo que a gente precisa enfrentar, fazer o enfrentamento. A gente precisa criar esse repertório comportamental. Então, muitas vezes a gente vai ter que reapresentar, a gente vai ter que fazer coisas que nós vamos ter que expor as nossas ideias, nossas opiniões, né? Realmente ter esse processo de autenticidade e de também autocrítica e tudo mais. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela tá em sofrimento. De novo, a gente precisa tratar com um profissional na área da saúde, mas também a gente, dentro da parte da psicoterapia, a gente trabalha, assim, essa questão do enfrentamento, dessa exposição gradual. E dentro disso, trabalhar com essas pessoas, né, que sofrem tanto com isso. Até eu, no meu caso, assim, realmente, eu sempre sofri muito, de chegar a passar mal mesmo em questão de apresentação de palestra, trabalho, enfim. E o que aconteceu? Muitas vezes, eu acabava me esquivando. Então, eu falava que eu tava doente, que eu não podia, né? Eu inventava histórias, só que isso acabava me trazendo mais ansiedade ainda, porque esse momento vai chegar. Só que o meu cérebro criava esse repertório comportamental, né? Aquilo ali vai ser um momento horroroso. Todo mundo vai falar mal de ti, a tua postura, enfim. Então, o que aconteceu? Eu fui trabalhando isso na psicoterapia, porque eu vi que tinha raízes, né? Desse trauma, digamos assim. E aí, eu fui realmente me expondo gradualmente. O que acontece também é a questão do sono, né? A gente também tem um indício de insônia. Acordar várias vezes. E isso acaba realmente atrapalhando no processo posterior do dia, que nem a gente estava falando anteriormente, né? Que é a questão do sono. Então, por exemplo, insônia crônica, ela é diagnosticada ali por volta de uns 3 meses seguidos. Então, se ele já está sentindo, né, essa dificuldade na hora de ter um sono mais prolongado, com qualidade, um sono mais profundo e restaurador, é algo que precisa ser investigado. Então, assim, não tem fórmula mágica, né? Exato. Eu acho que o principal ponto aqui ele pergunta, existe uma forma prática de começar a cuidar da saúde sem sobrecarregar? Eu acho que, nesse caso, não adianta a gente falar assim, cuida do doce, blá, blá, blá. Precisa ir por uma equipe multidisciplinar. Isso. Precisa procurar uma ABS, precisa procurar uma equipe de saúde da família, porque vai precisar fazer um acompanhamento com um psicólogo, vai precisar de um médico para ver como é que tá essa saúde, vai precisar de um nutricionista, de um profissional de educação física para conseguir guiar essa pessoa. Porque no final tá tudo atrelado, né? Isso. Tem essa ansiedade
tem o não dormir, tem a compulsão alimentar ali, porque ele recorre a comidas, né, ultraprocessadas e rápidas, e ele não tem disposição. Então, assim, quando a gente começa a se movimentar, a gente vai usando a nossa usina lá de produção de energia, que são as mitocôndrias do nosso corpo, e quanto mais a gente se movimenta, mais a gente vai ter energia. Mas a gente não consegue começar isso do nada, até porque o nosso corpo, ele sempre vai querer que a gente fique parado e não faça nada. Então, nesse caso, eu acho que ele precisa desse acompanhamento multidisciplinar, porque para se entender, para ver qual é a raiz dessa ansiedade das apresentações, se foi algum momento traumático que às vezes ele passou na infância, foi alguma coisa que ele carrega, que alguém falou para ele quando ele apresentava alguma coisa, enfim, porque a gente pode dizer para ele que nem a gente disse para os outros pacientes. Tenta mudar não sei o que, a fruta e comer salada e se movimentar mais. Mas eu acho que no caso é um paciente que é extremamente novo, ele tem 28 anos, né? E não sei, posso estar falando coisa errada, mas para mim a ansiedade dele aqui atrapalha todos os outros pontos. Até porque quando ele fala ali, já tentou começar a se exercitar, mas ele se sente sem energia, desmotivado e com medo de não conseguir manter. Então, não é nem só a questão que ele vive num comportamento sedentário aqui, ou ele tem preguiça, ou ele não tem o hábito. Aqui eu acho que a ansiedade dele tem uma raiz muito mais profunda que está atrapalhando esses outros comportamentos. Isso, né? Isso mesmo. Me corrige se eu estiver errada. Não. É bem por esse caminho, porque existe uma autocobrança muito forte, né? Eu não posso falhar. Então, se eu não posso falhar, eu nem começo. Então, a gente precisa muito trabalhar nesse ponto. Exato. Bom, meninas, para hoje, para falar de saúde mental, era esses pacientes que nós escolhemos, né? Nós selecionamos as perguntas. Obrigada por compartilharem tantas informações. E eu espero que você, que está nos ouvindo, tenha gostado do conteúdo. E se você quiser fazer parte aqui, quiser mandar sua pergunta, manda para nós, manda seu relato, manda suas dúvidas, que vai ser um prazer responder aqui com a nossa equipe as suas dúvidas e te ajudar a ter uma vida melhor. Te espero no próximo conteúdo. Até mais!